ante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Tranqueira que não. Eita glória! Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, agora vamos continuar ainda. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Sanaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrando na casa de Niroque, seu Deus, a Adramalegue, o Sarezé, seu filho, o feriu em espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararete. E Arão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Pode ser. E o Senhor falou, não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Quando o Senhor diz isso na sua palavra, porque o Senhor falou também que não terá por inocente, olha só, não terá por inocente aquele que se levantar falsidade ou contra um dos servos do Senhor. Não pense que isso é com o pastor, porque o pastor tem esse privilégio, é o diácono, é o evangelista, nada disso. É com todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, você tem a proteção de Deus. E aquele que tocar em você, está lá escrito, tocará nas meninas dos olhos de Deus. Olha que coisa, né? Então nós temos proteção. E quando a pessoa se levanta contra, Deus mostra, irmãos, o castigo. Não, vamos lembrar, você vê que Miriam, irmã de Moisés, irmãos, ela chegou, né, e viu toda a glória, e ela foi falar mal de Moisés. E a ira de Deus se acendeu e ela ficou leprosa. Olha, ela foi cheia de lepra por ter se levantado e falado contra o servo de Deus, porque ele estava perecendo. E o Senhor falou para Moisés que o Senhor ia estar com ele lá, nessa travessia, até chegar na terra prometida. Ele não chegou, não entrou, mas depois Josué entrou na terra prometida, mas ele foi amparado por Deus. E você vê que a morte de Moisés é tremenda. Moisés subiu o monte, e lá Moisés morreu, e o Senhor que sepultou. Olha que coisa, né? Ninguém sabe, irmãos. Cadê a sepultura de Moisés? Cadê Moisés? Só Pedro, que na visão, na transfiguração, ele viu Pedro lá no monte, né? Que ali desceu, já viu era, na transfiguração de Cristo, e ele viu. Mas ninguém achou até hoje a sepultura de Moisés, que foi o Senhor que sepultou. Nós baseamos, assim, o modo da palavra de Deus narrar, Deus pode ter levado Moisés direto ao céu. Mas depois teve o anjo querendo tomar o corpo de Moisés. Se acontecesse isso, enganaria o mundo inteiro. Mas Deus enviou o anjo guerreiro de Deus, e a batalha foi tremenda no céu. Até que o guerreiro de Deus falou: Satanás, que o Senhor te repreenda. E ele venceu a batalha. Por isso aqui, irmãos, o Senhor falou ao rei da Síria, falou assim: ó, Jerusalém é intocável. Não maquina mal contra Jerusalém, porque eu, o Senhor, protejo Jerusalém, por amor do meu servo Davi. Aleluia. A geração de Davi. Então ali o Senhor disse ao rei. Mas já viu aquela pessoa, às vezes tem pessoas que ele não pode ter riqueza, ele não pode ter bens materiais, porque quando ele começa, às vezes ele é uma bênção na igreja, é o primeiro a chegar na igreja, é o primeiro que está louvando, mas sempre começa a ser abençoado, ter coisas,
um carro novo, é ter dinheiro. Daqui a pouco ele já começa a faltar. Não, porque agora eu vou passear, porque agora eu vou descansar, porque agora eu vou fazer isso. E deixa de servir o Senhor. Mas ele fez um voto: Senhor, enquanto eu viver, estarei na casa do Senhor. Aí aqui o Senhor diz, e como o rei da Síria era muito poderoso, e o rei Ezequias, né, irmãos, ele estava ali numa situação menor. Olha para os irmãos verem, o rei da Síria, você vê que 185 mil soldados. Sabe o que é? 185 mil homens. Olha aqui, acho que não tem 30 pessoas aqui. Olha como é que está cheio aqui, né? Imagina 185 mil homens de guerra. E cercou, irmão, Jerusalém, cercou toda a região. Falou: hoje nós vamos destruir esse rei aí que não é de nada. Não vamos destruir. Só que esqueceu que o Senhor disse o quê? Não vem contra essa cidade, contra essa nação, que eu, o Senhor, estou protegendo ele. E quando o rei Ezequias viu aquilo, ele se entristeceu muito, porque ele sabia que não tinha força para vencer, seria esmagado, ele seria ali, irmãos, derrotado. Mas quando os soldados vieram e zombaram, outra coisa, irmãos, não zombe das coisas de Deus. Tomar cuidado. Você vê que eles zombavam de Jerusalém. Agora eu quero ver quem é você. O que você vai fazer agora? Está cercado. Você não tem soldado nem a metade do que nós temos. Aí, o Senhor, irmão, não dorme. Isso aí foi à noite. Aí fala, irmãos, do anjo do Senhor. Caiu o anjo do Senhor, se prontificou a guerrear contra o rei da Síria para livrar Judá das mãos dele. Aleluia. Quando fala o anjo do Senhor, irmãos, aí refere Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se levantou, irmãos, para livrar Jerusalém das mãos do inimigo. E quando o anjo de Deus batalhou, irmãos, num soco, não precisa dele ficar guerreando com espada, não. Um soco que ele fizesse, matou todos aqueles soldados. Quando amanheceu o dia, inclusive, irmãos, é muito bom você buscar o Senhor de noite. Buscar o Senhor nas madrugadas, se você consegue acordar de madrugada, de noite, é muito bom buscar o Senhor. Às vezes está no silêncio, e você clamando ao Senhor ali. E quando você clamar, clama de coração. Faça como Salomão. Salomão, quando foi clamar ao Senhor, mas não pediu: Senhor, me proteja que o anjo quer me pegar. Senhor, me proteja que aquilo está... Não, ele chegou e falou: Senhor, eu sou um passo de um menino, não sei nada. Eu não sei reinar como meu pai. Olha, Salomão foi muito humilde. Eu não sei reinar como meu pai. Me dê sabedoria, Senhor, para julgar Israel. Aí quando o Senhor apareceu, Salomão, ele podia sempre pedir: Senhor, eu quero riqueza. Enchi o tempo só de riqueza. Mas ele falou: Senhor, eu preciso de um coração sábio para julgar esta nação. Porque Salomão se colocou, irmãos, que ele não queria julgar ninguém injustamente. Ele queria julgar com justiça. Se você é culpado, você é culpado. Se você não é, você não pode ser punido. Você não pode assumir uma culpa que é do outro. Só o Senhor que assumiu a nossa culpa. Jesus Cristo. E ali, quando Salomão orou dessa maneira, o Senhor apareceu. Ele falou: pede o que você quer. Aí foi quando ele pediu um coração novo, um coração sábio. E o Senhor falou: pois tu serás sábio de uma maneira, por não ter pedido os seus inimigos para ficar debaixo dos seus pés, nem riqueza, tu serás um homem tão sábio que não haverá outro como tu. Aleluia. Mas às vezes nós esquecemos, irmãos. Às vezes você esquece daquilo que você pede ao Senhor. Quem aqui já foi curado de alguma doença? Não precisa falar não, estou falando assim só para você lembrar. Às vezes você está: Senhor, ora por mim que eu estou com isso, estou com aquilo. A gente ora, os obreiros oram, você é curado, depois você nem lembra. Você não lembra que
você foi curado. Você vai levando, que você pensa que não, poxa, eu fui curado, mas nem, né? O Senhor Jesus não curou 10 leprosos, quantos voltaram? Um só voltou para agradecer. E aquele que voltou era o rejeitado em Israel. Ele era samaritano, que era rejeitado, mas ele voltou para agradecer ao Senhor. Nós, irmãos, às vezes temos que agradecer mais do que pedir, porque o Senhor também diz, a palavra do Senhor está escrita: busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que ele é fiel diante do Senhor, fiel no dízimo, fiel nas suas ofertas, fiel ali, sempre com o Senhor. Errar, ele vai pecar, só de acordar ele está pecando. E ele é fiel ao Senhor, que ele fica perecendo. Ele sempre tem uma saída, porque o Senhor é quem reina por ele. Tá, o Senhor deixou escrito: faça isso e faz prova de mim, e eu vou abrir a janela do céu. Quando o Senhor fala abrir a janela do céu, vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção na sua vida tão grande que você mesmo vai ficar assustado. Mas para que isso chegue, irmão, na nossa casa, precisamos nos colocar na posição de soldados, tanto masculino como feminino, soldados de Cristo, para receber as bênçãos de Deus. Judá, irmãos, ali estava numa situação muito inferior, mas Judá, irmãos, foi sempre fiel. Davi não foi fiel ao Senhor. Amém. Davi chegou a ser segundo o coração de Deus. Mas quantos pecados Davi cometeu? Foi muitos pecados gravíssimos, e muitos pecados que Davi cometeu. E muitas pessoas acham que o maior pecado de Davi, ele ter tomado Betseba, que era do seu guerreiro, depois ele cometeu 2 pecados, não foi esse. O maior pecado de Davi que Deus feriu com gravidade foi quando ele começou a contar o povo de Deus. Que o Senhor falou que o meu povo é incontável. E ele citou, ele contou uma tribo, contou quando chegou na hora de Deus ferir. Olha que Deus, irmãos, ele é tremendo, mas Deus também ele é justiça. Se você cometer injustiça, Deus vai te punir. Deus não falou para o rei: não vai contra essa nação, contra essa cidade. Por que ele temou e foi? Porque ele se achou, irmãos, que ele era poderoso. Quando o homem acha que ele é poderoso, irmãos, esquece do Senhor, as consequências vêm. E já vi alguns falir por não andar nos caminhos do Senhor. Esses dias eu estava lembrando eu fui numa igreja, cheguei lá e encontrei um cidadão, e aquele cidadão se deu bem na vida. Ele já tinha uma empresinha, estava bem e tal, dinheiro. E quando eu estava lá, o Senhor me mostrou, me deu uma visão sobre ele, que ele ia ser enganado e ia falir. E eu cheguei para ele e falei: olha, eu vi uma pessoa que, não sei se era sócio do que era, uma pessoa está te enganando, só não vi a pessoa que está te enganando, mas está te enganando e você vai falir. Ele deu uma risadinha assim, como que: quem está fazendo isso? A empresa é minha. Não levou um mês. Quando ele foi descobrir, ele teve que vender a casa dele para não ser preso e pagar a dívida que tinha para pagar. Perdeu tudo. Só que também Deus, irmãos, às vezes faz isso para você reconhecer que sem Deus você não é nada. Eu falei: mas o Senhor diz que vai repor para você. Agora, quanto tempo vai levar, eu não sei. E depois ele perdeu tudo. Agora que já tem casa, já tem outra empresa, ele está bem, graças a Deus. Chega, vai para lá, vai rica cada vez mais, mas não põe o seu coração nas riquezas. Administrar, a coisa é a mesma coisa sua casa. Você tem sua casa, se você larga: eu sou do Senhor, Deus guarda minha casa, larga a porta aberta, então quando chegar não tem geladeira, não tem fogo, não tem nada, micro-ondas, levar tudo, ladrão entrou, levou tudo. Tem que trancar, e se botar uma tranca, 2, está trancada aqui, está guardada no seu, mas está trancada. E quando aquele rei falou assim: não pode ir, porque será esmagado, eles zombavam de Judá.
Aí o anjo do Senhor se prontificou e atravessou na frente. O que aconteceu com Moisés quando o povo estava lá, que eles vieram, os egípcios vieram, os guerreiros? Era para esmagar Israel, o povo de Israel que estava saindo do Egito, eles não sabiam nem guerrear, Moisés não tinha ensinado eles ainda. Aí o anjo do Senhor se colocou no meio, com uma coluna de fogo. Colocou entre Israel e os egípcios. E eles atravessando. Olha como que Deus, irmãos, se você clamar, Deus vai te ouvir. Se você pedir, o Senhor vai te ouvir. Mas nós temos que tirar do coração, às vezes, alguma coisa que está impedindo. Aquilo que impedir de você louvar o Senhor, tira. E faz assim, mano. Fala assim, que quando a gente está meio frio na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, aí você de manhã, tem dia que você acorda, hoje ninguém me tira, pode acontecer porque hoje eu estou na igreja. Aí quando vai chegando de tarde, começa uma coisa, começa outra, você fala, não vou hoje, não vou amanhã. Você prometeu ao Senhor e não cumpriu. Porque as forças malignas, as forças do dia a dia, ela vai lutar para que você não vá à casa do Senhor. Porque o adversário sabe que você entrando na casa do Senhor, às vezes você pode estar até gelado, você pode sair quente. Porque o Espírito de Deus é o que faz a obra no nosso coração. Por isso Ele não quer que você venha na igreja. Então, nós temos que batalhar. E o Senhor é justo e justiça para cumprir. Ele falou, não vai. E eles teimaram e foi. O Senhor derrotou todos. Não precisou nem do rei de Judá botar a mão em nada. O Senhor ressuscitou. Amém? Eita, que Deus, esse Deus nosso é tremendo, né? Nosso Deus é tremendo. Amanhã eu estou com uma causa. Amanhã vai ser uma batalha. Irmãos, não é pouco não. E eu estou crendo que Deus vai me dar vitória amanhã. Não, a luta amanhã. E não é prova de Deus não, é luta minha mesmo. Eu provoquei essa luta. Eu provoquei. E a luta, irmãos, é 20 mil, eu tenho que pagar amanhã. Eu acho que eu tenho 200 reais no banco. E eu estou crendo que amanhã eu vou dar a volta por cima. E não é prova de Deus não, eu fiz essa dívida. Eu fiz. E vou vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Olha, está comigo aí. É a sua vez. Não sei o que essa pedra está fazendo aqui, eu vou levar ela. Não foi com a pedra só que Davi derrotou o gigante? Eita, agora não tem que derrotar esse gigante. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta, Senhor, agora, sei que todas as coisas são difíceis para nós, veja a Senhor, terra porque servimos ao Senhor, assim como o rei de Judá, irmãos, tremeu, Senhor. conquista. Assim como ele tremeu, vendo o rei da Síria tão poderoso, e o anjo do Senhor se colocou na frente e guerreou por ele. Assim, Senhor, a nossa vida diante de Ti, Senhor, está, Pai, nas Tuas mãos. Se houver alguém, Senhor, ainda com o coração entristecido, que o Espírito do Senhor possa alegrar. Tu sabe como fazer, Senhor. Meu Deus, salva o Teu povo, Senhor, esses que